Oi, gente, bem-vindos novamente ao meu canal. Meu nome é Catarine e eu sou concursada e também sou concurseira, e desde o ano passado eu abri o meu Instagram para falar um pouco mais sobre concursos públicos e agora eu tô aqui no YouTube. Então lá no meu Instagram eu compartilho muita coisa legal, muitas dicas, materiais gratuitos, todas as novidades no mundo dos concursos públicos eu compartilho por lá. Então me segue para ficar por dentro disso tudo, tá? O link vai estar aqui na descrição. E hoje eu vim trazer um tema que faz tempo que eu tô querendo falar. Eu pensei em falar lá no Instagram, mas aí depois que eu criei um canal do YouTube eu quis trazer pra cá. Porque é um tema um pouco polêmico, né? Um pouco bastante. E tem muitas opiniões fortes a respeito desse tema, então eu quis tentar trazer um pouco do que eu sei sobre esse assunto, do que eu pesquisei. Até porque eu tenho uma turma de mentoria, né? Vocês já devem saber que o tema é sobre isso. E eu quis trazer, então você é bem-vindo para deixar sua opinião, desde que seja com respeito, tá bom? E recentemente, esse tema foi ainda mais falado aqui, porque saiu uma consulta no Senado, se eu não me engano, a respeito do tema. Para que seja criado um projeto de lei regulamentando o trabalho dos coaches ou até mesmo proibindo. E a gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente, tá? Para começar, vamos ter uma noção de como surgiu o termo coach. O termo coach em inglês significa treinador. Eu sei que todo mundo já sabe disso, mas vai que tem uma pessoa que não sabe, então eu quis explicar. E aí esse termo foi trazido para o mundo corporativo há algumas décadas, por meio de pessoas que prestavam um tipo de serviço a esses executivos, CEOs, no sentido de auxiliá-los, né, nessa jornada, porque lá nos Estados Unidos essa cultura do empresário, do executivo é muito forte. Então surgiu essa necessidade, creio eu que surgiu essa necessidade desse tipo de serviço, e toda vez que tem uma necessidade, né, tem alguém para prestar esse serviço. E foi o que aconteceu. Então eram palestrantes motivacionais e pessoas que trabalhavam juntamente com esses grandes executivos e CEOs, como se fosse um coach, como se fosse um treinador. E aí que de uns anos pra cá esse termo se popularizou, creio eu, na minha opinião, isso já é opinião pessoal, creio eu que esse termo tenha se popularizado também com o boom dos livros de autoajuda, né? Que na década de 90, 2000 teve um boom desses livros de autoajuda, e de uns anos pra cá teve um boom desses coaches, palestrantes motivacionais, os próprios autores desses livros. E aí que esse termo chegou no Brasil. E é claro que não ia ficar restrito ao mundo corporativo. Então diversas áreas foram incorporando o termo coach em vários aspectos. Os que a gente mais conhece hoje em dia, além do mundo corporativo, né, é o mundo empreendedor, que também tem essa coisa do coach muito forte. O mundo fitness, que tem até vergonha, coach quântico, reprogramação de DNA. A gente vai chegar nessa parte aí da polêmica. E também no mundo dos concursos. É claro que isso ia acontecer, né, gente? A gente vive no mundo capitalista, vamos ter isso em mente. Então chegou nessas outras áreas e realmente chegou de forma bagunçada, assim, em certo ponto, né? Porque muita gente foi se apropriando desse termo e chegou no cenário atual que a gente tem hoje. Então é isso, a gente teve esse cenário, esse contexto histórico aí, que eu dei uma leve pincelada. Eu não sou especialista no assunto, já deixo bem claro isso. Eu tô só externando a minha opinião e as pesquisas que eu fiz. E agora eu vou falar sobre esses termos utilizados no mundo dos concursos e o que é a minha perspectiva também em relação a isso. Porque assim, como não tem regulamentação, as fontes são diversas. E nem sempre os termos que eu vou falar aqui e os conceitos desses termos, né, a explicação desses termos, elas são precisas. Então não leve tudo ao pé da letra. Se você tem uma situação diversa da que eu vou falar aqui, tudo bem, tá?
mas foi o que eu pesquisei e o que eu achei. Então vamos lá. Aí junto com o termo coach no mundo dos concursos e também nos outros, né? Mas eu não vou me aprofundar dos outros, eu vou falar do mundo concurseiro mesmo. Surgiram outros termos, como mentoria, que é o mentoring, e a consultoria. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um. E eu vou começar do que pra mim, na minha opinião, pelas minhas pesquisas, é o menos, digamos, abrangente. O termo consultoria, na minha opinião, significa que a pessoa vai te prestar algum tipo de diagnóstico. Então, no mundo dos concursos, como é que funcionaria? Na minha opinião, a pessoa preencheria algum tipo de formulário inicial e aí faria uma reunião com essa pessoa, né? No caso, o consultor e o concurseiro. E aí a pessoa que está prestando esse serviço chegaria num diagnóstico. Eu acho que essa é a palavra que mais define a consultoria. Ela chegaria no diagnóstico da sua situação, fala, você está estudando assim, você está estudando desse jeito, você está falhando nesses pontos, você deveria focar mais nessa parte aqui, mas nada sem ter um diagnóstico preciso, assim, sem realmente entrevistar a pessoa, conhecê-la a fundo, nada disso. É um diagnóstico geral mesmo, uma coisa não muito personalizada, digamos assim. E a partir desse diagnóstico, ela te daria uma orientação. E aí essa orientação pode ou não vir acompanhada de alguma outra coisa, tipo um cronograma, mas em regra é só isso. É um diagnóstico e uma orientação. Para a gente entender mais ou menos como funciona, é como se fosse um cliente, digamos assim, que levasse uma situação para o advogado e ele te daria um diagnóstico. Olha, realmente a situação é X, então eu acho que a gente deve tomar essas tais atitudes. É mais ou menos assim como funciona, como se fosse uma orientação jurídica. Já a mentoria, né, ou mentoring, é um pouco mais abrangente do que isso. Porque o mentoring, né, o mentor vai realmente guiar o mentorando. Mas ele não se confunde com o coach. Por quê? Porque o mentor, ele se baseia nas experiências dele. Então, a partir das experiências do mentor, que em regra é uma pessoa mais experiente, em regra não, com certeza tem que ser uma pessoa mais experiente, ele vai guiar o mentorando. Então, tudo que ele propor vai ser a partir das perspectivas dele. E foi assim que eu cheguei no produto que eu presto hoje. O produto que eu ofereço hoje, ele é baseado nas experiências, nas pesquisas que eu tive no mundo do concurseiro. Mas a mentoria não se confunde com o coach, porque apesar dos dois guiarem uma pessoa, é diferente porque no coach, parte do coach, que é o concurseiro, pro coach. E na mentoria é o contrário. É do mentor para o mentorando. Então, já vou entrar no aspecto da minha opinião aí, nesse caso, que eu acho que a pessoa que presta um serviço de coach, ela tem que ter alguma formação nesse sentido, porque é um trabalho muito mais aprofundado. Ela realmente vai pesquisar aspectos da personalidade daquela pessoa, ela vai, como é que eu posso dizer, levar em conta vários aspectos da vida dessa pessoa para montar algum tipo de planejamento. Já na mentoria, não. O mentor tem uma proposta e o mentorando segue aquela proposta ou não. Não tem uma via de mão dupla nesse aspecto, entendeu? Por isso que a mentoria não se confunde com o coach. E para ser coach, na minha opinião, tem que ter algum tipo de formação, sim. Porque é um trabalho muito mais invasivo, digamos assim. A pessoa realmente tem que ter algum tipo de conhecimento que auxilie ela a levar em conta aspectos da personalidade da pessoa, da vida da pessoa, para poder realmente montar um cronograma personalizado. E aí,
ela vai acompanhar a pessoa, adaptar esse cronograma, o que não acontece na mentoria. A mentoria é mais uma coisa pronta e aí a pessoa vai guiando os passos daquela pessoa que tem mais experiência, que normalmente obteve sucesso naquilo que ela quer ter, né? Também. Então é assim que eu vejo que deve funcionar esses 3 serviços: a consultoria, a mentoria e o coach. Na prática é assim? Não, não é assim. E até que haja algum tipo de regulamentação, eu não vejo uma mudança. Mas como a gente está falando muito sobre isso ultimamente, pode ser que aconteça, né? A gente tem que ficar de olho, sim, mas também não pode colocar todo mundo que presta algum desses 3 serviços no mesmo balança, porque tem muita gente séria, e isso aqui também já é minha opinião, tá? Tem muita gente séria e comprometida que presta esse tipo de serviço e cobra por ele, sim, porque ninguém trabalha de graça. Nem você que está estudando para concurso vai trabalhar de graça. Você quer receber lá a sua remuneração bonitinha, seu contra-cheque. Então ninguém pode cobrar isso da pessoa, que ela preste algum tipo de serviço de graça. E ela pode, mesmo que ela tenha vocação, porque o que eu ouço muito é: se ela realmente quisesse ajudar, ela faria isso de graça. Então, quer dizer, o médico que faz aquela profissão, escolhe ser médico por vocação, ela deve trabalhar de graça pro resto da vida? Eu acho muito, muito delicado tratar desse assunto sob esse aspecto, porque em nada nessa vida a gente trabalha de graça. Tudo a gente tem um ônus e um bônus. Então, é isso. Foi isso que eu cheguei na minha pesquisa. Esses 3 serviços têm esses formatos. Mas o que acontece na prática é que muitas pessoas se apropriaram do termo coach para prestar esses 3 tipos de serviço, que não se confundem. Então, o que eu já vi é que é coach para o concurso X, coach para isso, e na prática é ou uma consultoria ou uma mentoria. Em pouquíssimos casos eu realmente vejo a pessoa o curso que denominou coach prestando o serviço de coach. E aí, o que fazer nesse caso? Infelizmente, nós consumidores, né, porque eu também me encaixo nisso, já que eu não passei ainda no meu concurso fim, eu também sou concurseira, a gente tem que ficar de olho em tudo que a gente compra. E aí vem outra crítica, porque agora que eu também tô do outro lado da moeda, e também não só quando eu comecei a vender, mas também quando eu comecei a utilizar o meu Instagram para compartilhar informações de dicas gratuitas, eu reparei que as pessoas não leem e elas compram sem ler. Muitas das vezes elas compram sem ler e elas não entendem muito bem o que elas estão cobrando, e mesmo a pessoa, né, no meu caso, se disponibilizando para responder todo tipo de dúvida, elas não leem e compram, e aí elas ficam frustradas e aí elas vão reclamar. Muitas das vezes elas até denigrem. Eu já vi isso acontecer, tentar denigrir, aí quando você ia ler a descrição do serviço, tava totalmente diferente. A pessoa simplesmente não leu e achou um absurdo porque ela comprou X, mas esperava 2X, entendeu? Então, nós como consumidores, a gente tem que ficar atento e a gente tem sim que criticar quando a crítica é válida. Quando realmente a pessoa tá utilizando da má fé, quando ela não é honesta, quando ela tá realmente querendo vender gato por lebre. Então, é isso, a gente tem que ficar de olho, né, nessas pessoas e expor nossa opinião, mas de forma educada. E aí o que vai acontecer? Até que haja algum tipo de regulamentação, eu não creio que isso vá mudar. Então, a gente tem a oportunidade de ir lá no Senado, se eu não me engano, no Senado ou na Câmara, gente, me perdoe. Mas vocês podem pesquisar no Google e manifestar nossa opinião. Qual é a sua opinião, Catarine? A minha opinião é que não haja proibição, porque eu acho que
interferência demasiada do Estado na iniciativa privada é prejudicial em qualquer aspecto. Eu acho que proibir uma profissão inteira porque ela tá prejudicando por causa do mau uso de algumas pessoas, eu acho isso extremamente irresponsável. Eu acho que quanto mais a gente abrir espaço para o Estado interferir nesses aspectos da iniciativa privada, pior pra gente. Eu acho que deve sim ter algum tipo de regulamentação e alguns termos como reprogramação de DNA, coach quântico, esses termos assim em si, que realmente são absurdos, eles devem ser proibidos, mas não a profissão coach. Eu tenho muito respeito pelas pessoas que fazem o curso e prestam esse tipo de serviço, porque realmente pode mudar a vida de uma pessoa. Então, mas eu acho que tem que ter algum tipo de regulamentação sim para proibir esses excessos, esses abusos. E aí, qual é a sua opinião? Eu, Catarine, eu não vou oferecer serviços de coach até que eu tenha formação para isso. Eu pretendo sim, algum dia da minha vida, quem sabe, dependendo depois que eu passar no meu concurso fim, se eu ainda tiver vontade de trabalhar com isso, talvez fazer algum curso de coach ou não também, para poder prestar esse tipo de serviço, mas fica aí o alerta para vocês e também fica a explicação. Porque eu sei que muitas vezes as pessoas confundem e colocam todo mundo no mesmo saco e nem todo mundo é assim, entendeu? Então, prestar atenção, se você quer adquirir algum tipo de serviço desses três que eu falei, leia a descrição do serviço, porque muitas pessoas fazem o uso errado do nome. Bota tudo como coach, na verdade o que você comprou não era coach, era só um planejamento, só uma mentoria, só uma consultoria. Então, tenha em mente isso, leia a descrição, aliás, de tudo que você for comprar, né? Não só nesses serviços. E eu acho que é isso. Eu tentei trazer aqui pra vocês o que eu pesquisei, o que eu vi na prática. Então, se você quiser deixar seu comentário, sua contribuição é muito bem-vindo. E espero que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.